Se você soubesse que está prestes a morrer, como você gostaria de viver seus últimos dias? O fato é que a vida tá acontecendo aqui e agora, né, gurias? E a gente não sabe qual será o nosso último dia. Às vezes a gente pode, como o nosso filme inspiração aqui para esse episódio, a gente pode receber uma notícia de que a gente tem ali alguns meses para de vida, né? Então a gente tá ali com uma doença terminal e aí a gente consegue ter mais clareza, talvez, né? De eu quero aproveitar esses meses aqui antes de eu morrer. Mas o fato é que a gente não sabe quando a nossa vida vai terminar ou quando algo vai terminar na nossa vida, porque também não é só a vida que pode terminar, né? Mas projetos podem terminar, relações podem terminar, enfim, tantas coisas que têm início, meio e fim, né? E que quando a gente não tem, talvez, essa clareza desse término, pode ser que a gente se desconecte um pouco do como a gente quer estar nesses processos ou no nosso dia a dia da nossa vida, né? Enfim, vamos falar sobre um tema que a gente gosta muito, que não tem como estar desconectado dessa pergunta, que é os nossos valores. O como a gente quer viver. E o nosso filme inspiração é Antes de Partir. Então sejam bem-vindos a mais um episódio Cicando Cinema. E já vou avisar agora no início, fica até o final, tá? Fica até o final porque tem um motivo de a gente estar falando sobre isso. Eu vou deixar na curiosidade, né, gurias? Vou deixar na curiosidade. Tem anúncios, tem notícias. Mas, gurias, vou estender essa pergunta aqui para vocês. Confesso que eu fiz essa pergunta, mas não pensei, né, na minha resposta. Mas quero estender essa pergunta para vocês. Se vocês soubessem que vocês vão morrer em breve, como você gostaria de viver esses últimos dias? O que que vocês sentem com essa pergunta? Olha, nesse momento, eu viveria exatamente o que eu tô vivendo. Não faria nada de diferente. Nada. Nada mesmo. A única coisa de diferente, para não dizer nada, nada, né? É, se fosse minha última semana, no caso, que a minha irmã, a minha sobrinha, né? Meu pai e minha mãe estivessem junto comigo. Cada um mora numa cidade diferente. Mas o resto eu levaria exatamente igual, tá? Hum. Eu sinto um pouco parecido contigo, Rafa, e para mim, quando pensa o que faria, eu penso mais em com quem eu faria, né? Mais com quem eu gostaria de estar, eu penso mais esquisito relação, e para mim bateu muito o que tu falou, né, Rafa? Porque eu tô longe também de muitas pessoas importantes também, né? E o quanto seria importante estar rodeada de quem é importante para mim nesses momentos. Óbvio que se fosse num lugar paradisíaco ia ser muito melhor. Melhor, né? Óbvio. É, Caribe tá se aí pertinho. pudesse, né? Então, assim, né, ser algo assim ótimo, mas realmente, né, pensando, o que mais me bate emocionalmente são as pessoas com quem. Sabe que para mim eu demorei para responder, né? Ficou aquele silêncio quando quando a Eve perguntou. Para mim gera um incômodo, assim, um incômodo, porque para mim me toca antes até das relações,
Meu Deus, como é que eu tô usando meu tempo, sabe? Meu Deus, assim, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar, eu amo minha vida, eu amo as minhas relações, mas se eu soubesse que tem um tempo aí bem contado, eu usaria meu tempo bem diferente do que eu tenho usado. E aí isso me mexe assim um Dá pouquinho um comigo, sabe? desconforto, né? Dá um desconforto. E que bom, né, Lívia? Eu fiquei E que pensando, bom que que dá tempo de bom pensar nisso. que tem esse desconforto. Exato, Não, exato. Esse desconforto é justamente para a gente sair desse automático, né? Porque se a gente for pensar, né, gurias, e por um lado, que bom, enfim, né? A gente vai vivendo a vida sem se preocupar com isso, né? A gente vai vivendo a total. vida como se ainda tivesse muito tempo, e tomara que todas, né, tenhamos, mas a verdade é que a gente não sabe, né? Essa é a grande verdade. No filme, eles sabem, eles descobrem, né, ali um X momento que eles teriam de vida, e aí intencionalmente eles fazem, né, várias escolhas de como aproveitar o tempo que eles têm. Mas a verdade mesmo é isso, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, e a gente não sabe quanto tempo as pessoas que a gente ama têm, né? Então, acho que por isso que desconforta, assim, desligar esse piloto automático e pensar, tá, mas e se eu não tiver o tempo que eu acho que eu tenho? E a gente vai deixando tantas coisas para depois, achando que vai ter tempo, né? Para mim, eu pego bem a tua fala, assim, acho que é isso, esse desconforto é do tipo, eu não quero lidar com os finais. Eu tenho claramente, assim, essa noção de ser difícil pensar num fim, então só pensar que seria, né, o momento final já é angustiante. Ainda que quando eu pare para voltar para a pergunta de, tá, não, mas a questão não é o final em si, né, é como eu estou aproveitando o agora, né? Agora. É, daí segue o desconforto, porque eu acho que eu vejo... Adoro. Não, mas é que vem assim, acho que tem como eu levo as coisas, eu acho que eu tô satisfeita no sentido da minha, enfim, acho que de não estar tão preocupada, tão estressada e ter achado um jeito que eu gosto, mas o que eu estaria fazendo, eu acho que mudaria, então. E eu tenho pensado nisso, não com esta forma de pergunta, mas pensado nisso, assim, como é que eu quero me organizar. Até tava pensando no ano que vem, então já é um marco, né? Daí agora é uma semana de vida, Estamos aí em já me final de apavorou. setembro. Mas é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta para a gente pensar mesmo, assim, né? Eu sempre gosto de pensar nisso, assim, que não adianta a gente dizer que algo é importante se isso não tá na nossa vida, né? Se isso é importante, mas não tá na minha rotina, não tá nas minhas atitudes. Eu acho Não muito é incoerente. coerente, né? Bah, então, E aí eu fiquei pensando também, eu acho que às vezes a gente não tem a escolha tão clara assim, né, estar, do que estar fazendo. Às vezes a gente tem obrigações, vamos dizer assim. Não sei se eu estaria trabalhando o quanto eu trabalho hoje, ainda que eu já venha caminhando para trabalhar menos, desde que eu comecei a me dar conta que minha energia está toda nisso. Mas hoje eu não tenho a possibilidade de não trabalhar. E talvez nem queira, assim, né? Porque eu gosto do meu trabalho, né? Mas eu acho que para mim também fica muito o com quem, né? Que a Sabrina e a Rafa falaram, né? Com quem eu estou passando pelo menos uma parte dos meus dias, né? Em que relações eu tô investindo. Para mim fica muito isso. Me sinto assim muito mais satisfeita hoje do que há um tempo atrás, não tão longe assim. Mas é uma pergunta que gera sim um desconforto e que não é uma decisão fácil, né, Gurias? Não é uma decisão fácil. Fiquei pensando aqui, Rafa, o que que tu tá vivendo hoje que tu continuaria? Foi fácil para ti decidir estar vivendo isso hoje? Talvez sim. Pode falar. Não foi difícil, eu não vou dizer que foi difícil Aham, porque não foi. aham. E, mas enquanto eu te ouvia falar na abertura, né, Eve, dessa conexão com os nossos valores e que ter um prazo determinado de quanto tempo que a gente vai estar, né, vai estar vivendo, enfim, quanto isso pode nos conectar com os nossos valores. Ou quando alguma coisa tem um prazo determinado.
E eu, nesse momento da minha vida, eu tô com minhas filhas pequenas, elas são com 1 ano e 7 meses, então tem um prazo, né? Com Uhum. 4 anos vão pra escola, né? Digamos assim, tem que estar na escola, antes disso, não sei se eu vou colocar ou não, mas é como passa, a primeira infância passa e passa muito rápido, né? Uhum. Então como que eu quero estar vivendo a primeira infância das minhas filhas, né? E a velhice dos meus pais. Então ok, eu tô trabalhando bem, nem se compara como eu trabalhava antes de ter filho. Mas não queria aquela vida mais pra mim, É. mesmo que eu não tivesse filhos. Isso já estava bem claro, né? E vinha nessa exercício de ano a ano eu reduzir um pouco dos compromissos. Mas assim, então não foi difícil, porque é isso, eu quero estar com elas. Eu quero estar não só com elas, mas com a minha família. Então, enxergar não só uma possibilidade de morte, mas ao contrário, sabe? A Uma coisa de finalização vida. de ciclos, né, também, né? Porque é isso, vai Isso terminar esse ciclo vai delas, terminar. né? Mas é tipo, Uhum. agora isso está acontecendo. É mais do É, que vai terminar, é agora isso está acontecendo, né? Agora é o exato. momento disso. Depois eu posso fazer Uhum. outras coisas na minha vida, que eu Uhum. quiser, né? Que não ficar tanto focada na educação delas e estar com elas. Mas agora é isso que me chama, né? E tá muito claro para mim. Uhum. Então, quando a Gabi fala, né, que é incoerente e uma coisa ser muito importante pra gente e a gente não colocar aquilo na nossa vida, é bem isso, né? Então, tem um chamado muito grande, que corre na minha casa o dia inteiro, que gritam, que, né, enfim. Então, é isso, é esse chamado. Eu tô ali, eu tô presente e eu tô feliz. Por mais que me canse, não sei o quê, mas normal, isso é coisa de maternidade. Mas tá muito claro para mim. E essa clareza de valores facilita muito com que a gente tome iniciativas. No filme, aparece eu não sei o nome dos personagens, tá? É o Mas o Edward e Morgan o Freeman, Carter. O ele não Carter. tem dinheiro, né? Uhum. Uhum. Mas o outro tem. Então proporciona com que eles façam aquela lista deles de desejo que envolve questões financeiras, né? Em função disso. Então, sim, pode ser que para algumas escolhas nossas, algumas, né, se voltar para os nossos valores, a questão financeira pode ser impeditiva ou que complica a situação. Eu tenho certeza disso, absoluta, né? Mas mesmo assim, ainda a gente pode escolher, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso, senão é como se fosse assim, ó, entre aspas, né? Só quem tem dinheiro consegue levar a vida que quer Hum. levar. E não é verdade, sabe? Mas eu te perguntei isso, Rafa, pensando justamente na decisão difícil, principalmente para o Carter, né? Que ele não tinha dinheiro, tá? O outro ia bancar, mas do quanto, poxa, que dilema, né? Ele escolher Uhum. passar o resto dos dias dele longe da família dele, Exato. com uma pessoa que ele conheceu no hospital. Mas olha só, né? O que tornaria difícil ali? Talvez uma regra de que não, ele tem que estar com a família, né? E que muitas vezes a gente pode ser fisgado por essas regras, né? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar XYZ no mês, então não posso reduzir minha carga horária de trabalho, ou eu tenho que me relacionar com essas pessoas que não fazem sentido para mim e não abre espaço para outras relações que fazem mais sentido, ou para outros projetos, né? Então eu fiquei pensando, quando eu estendi essa pergunta da dificuldade, eu fiquei pensando que talvez internamente pode não ter sido tão fácil, tão simples assim para ele tomar essa decisão ali, né? Uhum. De viajar ao mundo, de realizar aí esses desejos com o Edward. Não sei se vocês E, têm essa mesma sim, percepção, assim. não, e eu fiquei ainda pensando, né, num outro contraponto que é
né? Ele fez essa escolha de ir, mas foi ele ter feito essa escolha de ir que fez ele realmente entrar em contato com o que era importante para ele. E para mim fica muito assim explícito naquela cena que ele chega e eles estão toda a família jantando juntos e ele feliz naquele cenário que era um cenário cotidiano para ele, que daqui a pouco, em outro contexto que ele estava antes, ele não estava conseguindo ter aquela desfrutar da mesma forma aqueles momentos. Porque isso não precisava de dinheiro para isso, né? Que nem a gente estava falando, existem sonhos, coisas que a gente faria que precisam, mas eu acho que foi muito importante, não que não tenha sido super bom e que não foi importante ele também ter se desafiado para algumas coisas pessoais, que eu acho que nessa viagem que eles fizeram foi muito isso, né? Assim, foram alguns desafios bem pessoais, né? De cada um, alguns enfrentamentos, alguns sonhos individuais, mas que ele viu que aquilo por si só não era o suficiente para ele viver aqueles últimos dias da vida dele também, né? E o quanto isso mudou a relação dele com a esposa, ele, né? Antes, como é que estava no hospital? E ele disse: eu voltei outra pessoa depois para minha mulher, eu voltei um outro homem. Né? Então, para mim, isso bate, né, de novo naquela tecla assim, das relações, o quanto isso é importante. E para o Edward, a mesma coisa. Né? Quando fala da questão lá da relação com a filha, que ele tinha deixado de lado pelas dificuldades que ele tinha tido, e o quanto ele também precisou desse contato com como é que é, com Morgan Freeman, lá, que eu não sei o O nome, Carter. para também, né, tocar nessa ferida e ele poder entrar em contato com a importância dela e dessa relação na vida dele, né? E eu acho assim, pode ficar meio utópico quando a gente pensa em o que a gente faria nos últimos dias de vida, como se fosse algo. A gente não tem como viver, né, guria, sempre como se fosse o último dia, Não. né? Eu acho que a gente também tem que pensar assim sobre os processos da vida. Né? E não só sobre os finais, e eu acho, como a Rafa falou, eu também sinto que eu até não me gera um desconforto pensar nisso, porque eu também me sinto muito vivendo uma vida que para mim vale a pena viver, que eu gosto de viver, mas é óbvio que a gente tem os nossos compromissos que fazem parte do processo da gente chegar até algum lugar que a gente também gostaria, né? Então, assim, vamos pensar uma pessoa que daqui a pouco tem lá, dão um mês para ela morrer. Se ela for gastar o dinheiro da vida toda e ela não morrer em um mês, ela vai ter que fazer o quê? Tu entende? Então, assim, ela for falar tudo, a gente também não pode viver a vida sem desconsiderar esses processos que fazem parte. Não dá para viver como se todo dia fosse o último, né? O que não significa a gente não estar vivendo próximo do que é importante ou construindo um caminho para estar próximo. E eu fiquei E as... pensando, né, te ouvindo também, Sabrina, rapidinho, Eve, só para não Não, perder esse claro. fio da meada. E Uhum. que é exatamente isso, né? Eu concordo com tudo isso que tu falou, sabe, o que a gente vem falando, mas essa reflexão, né, só vem quando tem um limite ali, né? Seja, por exemplo, no caso do filme, eles tinham um limite do tipo, ó, vocês estão doentes, tem tanto tempo de vida. A Rafa também. A primeira infância das minhas filhas dura isso aqui. Né? Então, qualquer limite que a gente vê como encerramento de ciclo faz a gente, ou deveria, né, fazer, ou Refletir. poderia fazer a gente refletir. Eu fico pensando um exemplo completamente diferente do que a gente está trazendo, né? Quando eu fiz uma viagem para o Chile, lá em 2020, que eu vi um vulcão, que foi muito especial para mim, foi uma experiência. Eu voltei lá no final desse ano, agora que passou. E eu sabia que provavelmente seria, talvez, a última vez, porque eu não sei quando de novo eu vou. A experiência era outra. Eu queria estar lá inteira, Aproveitar ao olhando tudo, máximo. olhando cada detalhe, entende? É um limite. Aí, por exemplo, na minha vida pessoal agora também, a gente está com planos de engravidar ano que vem. Então a minha cabeça está toda se organizando para o antes de ser mãe, sabe? Não é nem me organizando para quando eu for mãe. Tá, o que que eu preciso fazer antes de Antes, ser mãe? Aham. Então, assim, quando a gente tem limites, a gente entra em contato com coisas que se a gente não está prestando atenção nisso, aí entra no que eu falei lá no início, a gente fica com a sensação de que tem muito mais tempo do que
talvez não tenha tanto tempo assim. Lívia, Mas vai pra Machu Picchu, eu não fui antes de ser mãe, eu não sei quando eu vou Calma. ir. Vai pra Eu não Machu sei Picchu, como é que eu vou Lívia, por fazer. papo favor. Eu tenho que ir pra dele. Europa. Eu tenho que ir pra Europa, eu tenho que ir pra Nova York. Eu não sei como é que eu vou fazer. Tô querendo ir pra Machu Picchu ano que vem, Rafa. Ai, viu, Eve? Vou por ti. Essa viagem que eu quero fazer. Eu sempre quis, não fiz Ai, antes. mas Essa eu fiz, essa eu Lívia, fiz. deixa eu falar uma coisa bem relacionada ao que tu trouxe. Eu acho assim, ó, como tu disse, esse final, né, essa sensação de limite, de Uhum. finitude, faz a gente entrar em contato. Só que isso é muito, não tem a ver só com os ciclos, mas como a gente encara, porque a gente está vivendo isso a todo Isso, momento, a cada minuto, isso. todo dia tem um fim. Toda manhã É, tem um fim, toda tarde tem um fim. Então é como a gente encara isso, né? Porque realmente a Sim. gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente pode estar super com saúde aqui e daqui a pouco não tá. Mas tu ter a sensação, eu tô vivendo o que eu gosto e poder desfrutar daquilo, aham. é tu pensar que se esse ciclo terminar, tá tudo bem. Mais ou Exato. menos isso. Uhum. Tu sabe, Mas gurias, eu a minha acho que. avó, ela falava não, fala porque ela ainda é viva, né? Ela diz assim, a gente tem que estar sempre com as pernas depiladas e uma calcinha direitinha, porque vai que tu para no hospital e as pessoas vão te ver, né, Ai, toda... eu achei que era outra coisa. Eu também, achei que era outra coisa. Mas vale para as duas coisas. Vale para as dois. Vale para os dois. Vale para os dois, mas a ideia dela era mais trágica e menos divertida, né? Vai que tu para no hospital. Mas olha, gente, essa reflexão, realmente, vai viver a tua vida como tu quer, porque tu nunca sabe o que que vai te aguardar, entendeu? No caso do exemplo dela, ela vai ficar bonitinha porque tu não sabe o que que te espera. Só que na Uhum. ideia dela era mais trágico um pouquinho, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que talvez entrar em contato com esses valores, e a gente já falou em outros episódios sobre isso, não é Total. tão confortável assim, né? Porque significa sair de uma zona de conforto, significa sair de um Uhum. automatismo, significa colocar energia e muitas vezes fazer escolhas entre mais de uma coisa importante, Exato, fazer né? escolhas, isso E aí. essa Essa é a talvez parte seja a difícil. parte mais difícil. Uhum. Mais difícil. Então, por isso que às vezes esses limites, né? Tipo, eu vou morrer daqui a 6 meses, ou a infância das minhas filhas vai terminar, acaba nos dando talvez mais coragem de tomar essa decisão, de se arriscar se arrepender daqui a pouco de ter experimentado aquilo, né? Não ficar postergando uma decisão. Eu acho que esse é o ponto, porque quando a gente escolhe estar conectado com um valor, muitas vezes significa estar distante de outros, né? De outras coisas, Uhum. encerrar E as é, é, prioridades de valores também vão mudando ao longo da vão vida, mudando, a conforme hierarquia. o ciclo que a gente está, Exato. né? Mas uma Uhum. coisa que eu acho bem importante, assim, e que alguns eventos, né, que realmente nos mobilizam mais na vida, podem dar essa experiência positiva, assim, né? Que é de realmente desenvolver clareza sobre os seus valores, né? Uhum. Então, por exemplo, para mim tem um exemplo muito claro, assim, na minha família, né? Meu pai teve um câncer em 2010, quase morreu. Quase morreu várias vezes naquele ano. E do tipo, nós éramos uma família antes de 2010. De 2010 para frente, nós nos tornamos outra família, digo, a minha família de origem, né? Meu pai, minha mãe e minha Sim, irmã. sim, sim. Nós somos outra família. Nada, assim, tudo pode acontecer, É. né, em volta, mas isso mudou. A forma com que a gente relaciona, com que a gente se vê, com que a gente se fala, mudou. E nunca mais voltou ao que era antes. Não que antes era ruim, tá? Mas Mas ficou se melhor, transformou. se Uhum. transformou e não foi algo momentâneo, entende? Porque tem algumas coisas que é momentâneo, né? A pessoa se esforça ali, né? Se conecta e depois a coisa morre. Isso não morreu, que foi ótimo, né? Mas claro, existem as variações conforme o momento de vida de cada um. Eu Perfeito, acho acho que que é isso. Tu vai ter que
dar espaço para aquilo que é importante nesse momento, né? E não quer dizer que aquilo que tu viveu até então não era importante, né? Uhum. Mas é isso, eu tava escutando vocês e também pensando, né? Acho que às vezes a gente também vai muito pra parte prática da coisa, do tipo assim, então pra ter a vida que eu gostaria de ter, eu tenho que, né, mudar, e a gente pensa nas coisas concretas, né? Então, sei lá, eu tenho que necessariamente fazer menos isso, fazer mais aquilo, marcar isso, marcar aquilo. E eu, em partes, eu tava pensando, né? Eu acho que tem isso, tem esses ajustes. Mas uma coisa que eu tenho também pensado e refletido na minha vida é muito do tipo, como que eu quero me colocar nas mesmas coisas, sabe? Tipo, porque é isso, às vezes não tem a ver só com a gente mudar a coisa Sim, prática, não é mas tem a tirar ver com. aquilo da tua vida, mas como tu vai te E- relacionar com aquilo nesse momento. Exato! Tipo, por exemplo, né? Eu acho que eu nunca vou chegar num momento em que eu fique, sei lá, plena, por exemplo, e satisfeita com a divisão entre trabalho e maternidade. Eu acho que eu nunca. E eu já falei com várias mães e eu vejo esse mesmo desafio. E às vezes a gente acha que a solução é organizar os horários, né? E daí essa coisa prática vai fazer com que esse dilema se resolva, sabe? Eu queria muito que fosse assim. Mas se não for uma questão só prática, do tipo, tá, por mais que mesmo que eu tenha, sei lá, um intervalo de 5 minutos, vamos supor, como é que eu escolho estar nesses 5 minutos? Porque ele pode passar, eu posso não estar nem aí, ou eu posso, né, escolher estar presente, escolher estar conectado, escolher estar ali fazendo o que eu quero estar fazendo e intencionar isso. Que tem até ver aquele filme que a gente falou sobre uma questão de tempo, não era esse Uhum, também? era. A gente falou muito disso, sabe? Então, isso pra mim também no filme, eu fiquei pensando, olhando, observando muito disso, como eles estavam no momento ali, conectados, fazendo as experiências, e eram muitas experiências que eles estavam fazendo pela primeira vez, né? Então, a primeira vez que eles fizeram o pulo do paraquedas, a vez que eles foram no safari, enfim. Acho que fica essa metáfora da primeira vez, mas no sentido de, será que a gente não poderia ter essa presença de, tipo, como se fosse a primeira vez que eu tô aqui, mesmo que isso seja algo que tem todo dia na minha vida, né? Mas a minha qualidade de presença tem essa curiosidade. E olha que interessante isso, né, Gabi? Porque o filme ele brinca com isso. É a primeira e a última vez ao mesmo tempo, né? No filme. Exato! Porque é a primeira e vai ser a última, né? Justamente por isso eles estão fazendo. E eu fico pensando, claro, nas devidas proporções, e em muito menores proporções, né? E aí eu junto com isso que tu está falando, né, Gabi, que é como é que eu escolho viver esse dia normal, mas que ele também vai ter um fim, porque esse dia, né, também vai terminar, e do quanto às vezes a gente vai adiando pequenas coisas, sabe? Esses dias, gurias, eu vi rolando no feed no Instagram um Reels que mostrava uma menina abaixando a luz do banheiro, ligando o chuveiro, acendendo uma vela e separando uns cremes, e aí a legenda era algo do tipo, hoje eu vou tomar um banho com o melhor cheirinho, com os negócios, não sei o quê, porque eu quero, hoje Porque não eu é nenhum dia mereço. especial. E aí eu fico pensando nessas coisas bem, bem simples, que às vezes a gente tem vontade, faz sentido pra gente, e a gente não Não faz porque é um dia faz. normal, tipo, porque não É, precisa, ou porque não, sabe? Então, de poder trazer um pouquinho até essa, não sei se isso não é meio romantizar, mas também se for não tem problema, vamos sim. romantizar um pouco a vida, né, também. Uhum, Mas poder trazer um pouquinho de beleza, de presença para coisas de exato. todo dia, sabe? Mas é até aquilo de usar, né? Eu fico louca com a minha sogra quando eu vejo ela ter as taças maravilhosas. Então lá no armário, Aham. louca, tu vai usar quando A isso, minha mãe, assim, entendeu? com a roupa, eu Vai falo, usar mãe, tu, quando, tu não, tu tem Não, muita eu já roupa para eu desapeguei poder disso. escolher pro teu enterro, porque tu sabe? guarda todas. Tudo não dá. Então eu acho que tem isso Não assim, dá. tipo, vou usar, vou aproveitar, vou É. investir. E a gente não É, tá romantizando porque a gente falou também que fazer escolhas dos nossos valores também cansa, também é é, difícil. Sim, Não quer dizer que É. vai ser só coisas gostosas, muito pelo contrário, muito mas pelo eu acho que contrário. a Rafa trouxe a palavra. Eu tô tendo clareza de que isso aqui importa e eu vou é, estar aberta para viver isso, seja com as coisas boas, seja com as coisas Seja difíceis com que as isso aqui coisas difíceis traz. também, exatamente. E olha só, né, gurias, e a importância da autocompaixão nesse processo dessas escolhas de prioridades, né? Porque o quanto é difícil, o quanto a gente se cobra, o quanto a gente se culpa, né? Porque quando a gente fala de términos, a gente tá falando de luto, né? E isso a gente vê muito claramente não só no término da nossa vida, mas quando a gente perde alguém, o quanto tu muitas vezes, né, tu te pune, eu poderia ter feito mais por essa pessoa, poderia ter, né, como se
com aquela exigência de que tu sempre poderia ter feito mais. Só que a gente tem que pensar que eu deixei de fazer mais de repente ali, porque eu também estava priorizando uma outra coisa que também era importante. Né? Então, assim, o importante é a gente também conseguir, né, ter esse autocuidado, desse olhar de que a gente não vai conseguir contemplar todos e tudo que é importante para nós a todo momento. E isso é muito difícil, né? Eu acho que isso é algo que bate na nossa porta diariamente ali, né? E isso que tu tá falando, Sabrina, acho que é muito, muito importante. Eu fiquei pensando num outro ponto, né? Eu tenho duas afilhadas pequenas, né? Uma fez 5 anos agora e a outra vai fazer 3. E a de 5 é mais complicado da gente se encontrar com uma frequência maior, porque agora ela também tem a agenda dela, né? Nunca vi tanto aniversário de criança, nunca vi tanta coisa, e mais a minha agenda, enfim. Só que eu me culpo muito. Eu fico com a sensação de que eu não tenho tempo para ela, né? E aí eu me peguei esses dias pensando assim, sozinha, né? Nem falei com a mãe dela. Não, eu vou pegar um dia específico toda semana, ou sei lá, a cada 15 dias, que eu vou fazer tal coisa, eu vou pegar ela não sei o quê, nananana. Aí fiquei pensando, daqui a pouco eu pensei, não, isso não vai funcionar, porque vai ser mais uma coisa que, em vez de ser prazeroso para mim e para ela, vai virar uma cobrança. Eu comigo mesma, um peso de algo que, mais uma coisa que eu vou ter que cumprir. Então é isso, eu vou entrar em contato com a minha vontade de estar mais perto dela, mas eu também, por conta disso, não posso me colocar uma sobrecarga maior ainda que não vai funcionar. Então eu entro em contato com isso que é importante, mas eu também lido com o desconforto de saber que eu não vou poder atender exatamente como eu gostaria. E ok, isso vai fazer parte. Eu vou me certificar de que ela siga entendendo que ela é importante para mim, que ela pode contar comigo de outras Da formas, maneira mesmo que que não der, né? seja estando lá toda Exato. semana. Exato. Mas bem, gurias, hoje a gente decidiu fazer um episódio menorzinho, né? Isso também tem a ver com algumas decisões que estamos tomando, né? E que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de escolhas, do que é mais importante pra gente, né? E eu quero passar primeiro a palavra para Rafa, que ela tem uma coisa para contar pra gente, pra nós e pra você. A gente já sabe, né? Mas pra vocês. Talvez não seja novidade nem para os ouvintes, né? É que eu vou me despedir, então, do elenco do Psicando, né? Desse podcast que eu amo de paixão e amo as meninas. Mas justamente, né, por entender que nesse meu momento de vida, esse compromisso de estar aqui gravando não é a minha escolha atual, né? Apesar de gostar das temáticas, gostar das pessoas, né? Eu ainda prefiro estar mais tempo me dedicando a quem realmente precisa de mim, que são as minhas filhas, né? Então, por esse motivo, e porque eu pouco participei esse ano, inclusive, né? O ano passado eu estava de licença, mas esse ano ainda pouco consegui participar. Então, comuniquei para as meninas essa decisão e comunico para vocês agora, né? Então, o podcast vai tomar outros rumos, né? E não vão estar com a minha presença. Sentiremos muito a tua falta, Rafa, Muito. né? Com certeza. Mas tu sempre vai ser elenco psicano. Exato. Obrigada. Obrigada pelo título. De vez em quando a gente vai te convidar para estar com a gente. Isso. Então, Me assim, chame. tua presença sempre vai ser importante e vai fazer a diferença. Com A certeza. Obrigada. Rafa troca Sim. de elenco fixo para participações especiais. É, Isso aí, adorei, adorei. Adoro esse de especial, bem leonina, né? Isso aí. mas, Rafa, olha só, linkando a tua fala com uma coisa do filme que eu acho que a gente não pode deixar de falar e que para mim tem tudo a ver, que foi quando eles estão lá no Egito. Vocês lembram desse momento? Eles estão lá em cima, daí eles falam daquela. Tem uma crença, né, de que quando se morre, daí tu chega a Deus e ele te faz duas perguntas, né? Eu até E anotei. daí eu anotei Eu aqui, eu também. também. Muito bom, vai lá. Encontrou alegria na vida e proporcionou Proporcionou. alegria aos outros. Então, isso que eu também queria usar isso para falar para ti, né, Rafa? Não sei se tu encontrou alegria aqui, mas com certeza tu proporcionou para gente, para quem nos escuta, né? Então, essa parte tu cumpriu
a tua função. Ai, muito bem. Linkado, Sabrina. Ai, amei, amei. Muito bom, Eu muito bom. também. Sim, óbvio que eu E encontrei alegria aqui. Que bom, a gente fica feliz também. Ei, Rafa, e é exatamente com a intenção de não sentir mais isso que eu me despeço. Ei, Rafa, porque assim, no momento que começa a pesar, né, mais outras coisas, eu acho é importante essa pergunta, porque encontrar alegria na vida não significa só ter alegrias, mas a Sim. gente sentir que encontrar isso está sentido. fazendo mais parte, né, do que os contras, do que tá pesado, E né, daí eu do acho que é lado. legal compartilhar com o pessoal que eu comentei com vocês antes, assim, né? De que teve um momento que vocês se encontraram que eu não estava junto, mas que depois vocês me comentaram que estavam com a ideia de fazer algumas mudanças, né? E no podcast. E, e a partir dali eu comecei, né, do tipo, tá, como é que vai ser? Como é que eu vou entrar? Como é que vai acontecer e tal. E agora, como estava próximo dessa data de hoje, eu comecei a pensar mais como é que seria minha participação, se não seria, se eu não ia participar e tal. E eu observei que eu experimentei uma sensação de alívio quando eu pensava em não fazer parte do projeto, né? E veja bem, eu adoro isso aqui. Eu agora estou aqui, estou me divertindo hoje aqui, Uhum. né? Então, eu estou com mulheres que eu Esse é o admiro, maior dilema, né, Rafa? É que a gente gosta de estar entende? aqui, né? Eu gosto de estar aqui, porém, está muito claro para mim o que que é mais importante nesse momento da minha vida, né? Então, baseado no É, que está importante e nessa sensação, essa sensação fez com que eu me conectasse ainda mais com aquilo que é importante, uhum, Uhum. né? Então Exato. ok, então vamos lá, esse é o caminho. Agora, vai ter muitas vezes que a nossa escolha baseada em valores não vai ser de alívio, não vai ser de alegria, mas sim vai ser do tipo, olha só, por mais que seja difícil, esse é o caminho certo, Uhum. né? é. Eu gosto muito da ideia, da gente tentar se conectar com esse lugarzinho de sabedoria nosso, né? Onde a gente sente que tá fazendo aquilo que precisa ser feito, sabe? Eu não acho fácil encontrar isso, mas te ouvindo, Uhum. Rafa, me parece que tu encontrou esse lugarzinho, assim, né? De tipo, Uhum. é difícil, eu vou estar perdendo coisas, mas ao mesmo tempo é o que eu tô disposta a fazer, né? Sim. E eu, né, tava aqui pensando também do quanto isso requer coragem. Uhum. Porque às vezes a gente até sabe, mas é difícil bancar a decisão, né? Porque Sim. justamente assim, acho que até quando a gente muda o fluxo, então aqui, tu tava num fluxo de estar aqui, talvez o automático ou o mais esperado era seguir, né? Enfim, né? E como eu já convivo contigo há muito tempo, já participei de outras coisas, né? Eu acho que tu tem essa habilidade, assim, né? Muito maravilhosa de conseguir reconhecer, assim, tipo, quando é o momento de mudar e de fazer algo É diferente hora e de ainda dar tchau. bancar. Não, e de arcar com E de isso, arcar com né? isso de um jeito bacana, de um jeito É. honrando, né, o processo que a gente Sim. viveu. É bem inspirador pra mim, Rafa. Já te falei disso Uhum. em outras vezes, mas vou falar aqui ao vivo, né? Porque eu acho que isso inspira também outras pessoas, outras mulheres, outras, enfim, ouvintes aqui que às vezes a gente tem a nossa intuição, a gente tem essa sabedoria, mas a gente não escuta, ou a gente vai, como a Lívia falou, né? Não, mas depois, Só depois, segue, né? depois. E Sim. E às vezes a gente consegue fazer isso, mas tem uma carga de sofrimento muito grande junto. E outras vezes a gente consegue fazer isso com mais leveza, né? Uhum. E tá tudo certo. É só a gente observar. Uhum. Dessa vez eu tô E fazendo com leveza, eu tô bem feliz com isso. que legal. muito treino, muito treino. Muito treino, sim. Eu falei para as gurias antes aqui, né? Do tipo assim, cara, foram anos de sofrimento, gurias. É uma coisa que eu nem. Claro, a minha vida acontecia, mas tinha um sofrimento por trás de tudo que era muito intenso. Eu sou tão feliz de que as minhas filhas nasceram.
primeiro ano com elas foi muito maravilhoso e foi muito difícil. Agora eu tô no céu, entende? Então, assim, eu quero aproveitar ao máximo, literalmente. Uhum. Né, Sabrina? Aproveitar ao máximo. Essa é a minha frase, meu slogan de vida. Hum. É. E assim como a Rafa comentou dessa sensação que ela teve, né, e que ajudou ela a tomar essa decisão, nós, né, todas estávamos também com alguns desconfortos, né, gurias, sobre o andamento do podcast nesse ano, no como estava sendo, né? A gente adora estar aqui. É um momento de lazer também pra gente, né? Falar de coisas que a gente gosta, estarmos juntas, porque, querendo ou não, a gente encontrou também aqui nesse espaço essa conexão, né? Que vai para além, né, dos assuntos técnicos ou das reflexões. Acho que a gente encontrou também esse espaço gostoso de amizade mesmo, né? De afeto, né? Então, esse desconforto ele começou a falar algumas coisas pra gente, né? De que talvez a gente não estava tão comprometidas com o podcast, de que o podcast não estava andando da forma como a gente gostaria, diferente do como estava sendo lá no início, né? Quando a gente começou esse projeto. E ao ouvir esses desconfortos, e foi muito engraçado, porque a gente se comunicou assim, e meio que tava todo mundo sentindo a mesma coisa, mas ninguém falava, né? É muito interessante isso, né? Mas aí a gente decidiu num dia, não, vamos sentar e vamos conversar, vamos falar sério sobre isso, né? E a gente pôde expor tudo que estávamos sentindo. E dessa conversa a gente tomou uma decisão, né? O podcast não vai acabar, tá? Então, não vou deixar vocês assim passando mal. O podcast não vai acabar, mas a gente decidiu mudar algumas coisas para que faça mais sentido para a gente, né? Para que encaixe melhor na nossa rotina, nas nossas prioridades, né? Então, eu não sei quem quer comunicar para eu não falar tudo. Gabi, Lívia, Sabrina, quem quer falar sobre mais ou menos o que a gente pode avisar para as pessoas de como vai ser? Vou avisar que hoje é o nosso último episódio dessa temporada, que foi cinema, né? Mas vem outras coisas por aí. A Lívia vai falar? Abriu o microfone. Posso falar, posso falar. Tudo isso que tu já disse, né, Evi, e a gente também não dá mais detalhes, não é para, né, enfim, deixar vocês curiosos. Suspense. Bem Um pouquinho, pouquinho mas né? mais um pouquinho de estratégia, né, gente? Mas muito disso é porque a gente também precisa se organizar primeiro para poder seguir entregando algo com qualidade, né, para vocês. E isso que a Evi falou, esta temporada se encerra, né? Eu acho que é a melhor palavra para uma nova temporada começar. Então, assim como a gente teve a temporada This Is Us, tivemos a temporada cinema, e essa vai ser uma temporada, a nova que vai vir, bem diferente dessas últimas duas temáticas. Então, isso a gente já pode adiantar. Talvez nosso público mude um pouquinho, talvez não tanto, saberemos quando isso começar a rodar, mas a temática vai mudar bastante para algo que nesse momento faz mais sentido, né, nas nossas vidas. Então, esta temporada se encerra e a próxima, uma coisa a gente pode adiantar, é que vai começar ano que vem, a próxima temporada, para a gente poder preparar tudo com muito carinho, com muita calma, com muito cuidado, como esse espaço merece. Exato. E uma coisa que a gente também decidiu modificar é que a gente vai fazer por temporadas mesmo, com já Isso. episódios definidos. A gente estava fazendo assim, até se esgotar Até nos cansar. assuntos, Continuamente. até gostar, né? Mas a gente vai provavelmente fazer, tipo, temporadas de 10 episódios, alguma coisa assim, mas a gente ainda está esquematizando tudo e vocês vão sabendo à medida que a gente também souber dessas informações. Gabi, quer falar?
Não, eu queria só trazer assim, né? Quanto é importante a gente parar para olhar para esses desconfortos, né? Acho que no fim a gente acabou falando muito de valores e de vida, e é isso. E acho que a gente não teria feito essa mudança se a gente não tivesse conseguido abertamente olhar para isso, sabe? Eu acho que na vida, muito do que a gente precisa, às vezes, é encarar essas coisas difíceis e que a gente, né, muitas vezes não quer fazer esse movimento porque é chato, porque enfim, né? Tem uma série de entraves, mas eu sou muito convencida de que é fazendo isso que a gente consegue ir para onde é que a gente está querendo ir, né? Aumentar nossa satisfação com as coisas, ver mais sentido naquilo que a gente escolhe. Então, acho que só para estimular, assim, né? Para quem está aí também passando por um movimento assim, de abraçar um pouco mais esse desconforto, ou pelo menos olhar para ele, não querer que ele vá embora, né? A qualquer custo. Vou tentar ouvir o que ele tá querendo nos dizer, né? Uhum. Sabra, quer falar E que eu tô alguma coisa? empolgada. Ao mesmo tempo, acho que a gente também. Opa. Não só isso, que eu só Desculpa. fico empolgada também da gente trocar essa energia, né? E aí até mudar esse ciclo, assim, do tá, agora vai começar algo novo. Também isso é importante na nossa vida, né? Enfim, é isso. Se Agora, permitir, né, isso também, mudar, experimentar, ver. Eu tenho uma frase que uma vez eu li que para mim, né, para mim tem muita coerência que a gente está falando de vida, de ciclos, né, de que o sentido da vida é fazer sentido na vida dos outros, né? E eu acho que assim, por mais que o nosso podcast mude, tenha, né, daqui a pouco um formato diferente, o nosso objetivo também aqui é fazer sentido e trazer, né, algo que faça sentido para vocês que estão nos escutando, que seja o nosso sentido também é esse, né? Não é só estar aqui, mas também fazer sentido para vocês, né? Eu acho que uma coisa está vinculada à outra, que a gente está falando muito de valores e o que também está por trás, né, do nosso sentido de escolha de estar aqui, né, que é poder também, né, passar um pouquinho tanto dos nossos conhecimentos, da nossa experiência, da nossa vida pessoal, para que isso, né, é tão bom quando a gente recebe os feedbacks que a gente recebe, né, de que as pessoas se sentem tocadas, que as pessoas se sentem acolhidas pelo que a gente acaba, né, podendo trazer aqui. Perfeito. É isso então, gurias. Até breve, né? Até breve. Até mais. Eu escuto vocês daí, tá, gurias? Ah, tá, Escuto e eu espero um acho convite bom. especial, né? ótimo! Porque daí tu pode escutar no momento que quiser, né, Com Rafa? certeza, com certeza. Enquanto elas dormem, eu posso escutar. Muito Perfeito. bom, muito bom. Então tá, eu Tá. espero que vocês venham com a gente na próxima temporada. Fiquem de olho que a gente vai estar avisando no nosso Instagram, que é o melhor meio de comunicação, né? Mas ano que vem a gente tá aí juntos de novo. Então tá, Uhum. Beijo, Beijo. meninas! até!